Você já se sentiu incapaz ou sem saber como contribuir para o reino de Deus? Não se preocupe, porque você não é o primeiro. Bom, meu nome é Stephanie Herculano, eu sou uma das integrantes do Instituto Educar Cristão, que é um braço educacional da Igreja Cristã Evangélica Redenção, e hoje estamos aqui começando o nosso movimento O Reino em Expansão, de Atos até nós, e a ideia é justamente fazer com que nós possamos compreender como que Deus usa pessoas comuns como a gente para fazer coisas extraordinárias. A Igreja Redenção recebeu um desafio desde o início do ano de expandir o reino de Deus, né? E fazer com que nós alcançássemos mais vidas, e para isso a gente precisa entender o que é ter uma vida missional, né? Então precisamos aprender, estudar, nos capacitar para isso, e justamente faremos isso nesse momento com base nos estudos de Atos dos Apóstolos, né? Justamente nessa ideia. Mas se você não é da Igreja Redenção, você é muito bem-vindo a caminhar com a gente nessa jornada, justamente porque entendemos que isso é uma missão de toda a Igreja de Cristo. Então, seja bem-vindo e vamos juntos compartilhar essa mesma visão missional. E o meu objetivo aqui, né, o nosso objetivo enquanto Instituto Educar Cristão, é que a gente não apenas aprenda na teoria, mas principalmente que a gente comece a atuar na prática, né? Então, a gente coloque aquilo que a gente aprende na Bíblia, né, no dia a dia, de uma forma vivida, né, de uma forma prática. Então, a nossa ideia é que toda semana os conteúdos do YouTube a gente consiga, né, conversar, consiga aprender, aprofundar em conteúdos da Bíblia, mas ao mesmo tempo compartilhar com o outro conhecimentos e formas práticas para que a gente consiga aplicar isso e trazer mais pessoas para Cristo. Tá bem? Conto muito com vocês. Sejam muito bem-vindos, estou muito empolgada. E hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco do contexto histórico, né, e um pouco daquilo que estava acontecendo no momento em que Atos dos Apóstolos foi escrito, né? Então é importante para a gente entender tudo aquilo que a gente vai estudar nas próximas semanas, nos próximos vídeos. Então, só para vocês entenderem, né? Imaginem o seguinte cenário: Jesus, ele tinha acabado de ser crucificado, então o seu ministério na Terra tinha acabado de chegar ao fim, né? E ele tinha sido elevado ao céu, né? E só que a sua missão, na verdade, estava apenas começando. Mas os discípulos, né, estavam um pequeno grupo, estava apenas pessoas se sentindo inseguras, porque um tinha negado, outros tinham fugido, então eles estavam muito inseguros com o que tinha acontecido. Só que, ao mesmo tempo, eles tinham uma tarefa imensa, muito importante, que era levar o evangelho, a palavra de Cristo a todo mundo. E essa tarefa era extremamente importante para a história da igreja, né? E aí começa toda a história da igreja, né? E Lucas foi quem escreveu o livro de Atos e também o Evangelho de Lucas, né? Então, seria legal, até aproveitando que a gente vai estudar o livro de Atos, você, né, em paralelo, ler o livro de Lucas, porque aí já consegue ver as duas obras dele junto, né? Então isso já vê a obra completa ali, tá? Então isso é legal. Mas a gente vê que Lucas ele viu a necessidade de registrar essa transição histórica entre tudo aquilo que Jesus fez
né, e começou a fazer e ensinar enquanto estava aqui, e tudo aquilo que ele continuaria fazendo e ensinando através dos apóstolos e dos seus seguidores, né? Então, ele fez em Lucas, né? E em Atos dos Apóstolos ele passa a fazer através dos seus discípulos. Então, isso é uma transição que Lucas acaba registrando. E ao mesmo tempo, né, a gente vê a necessidade, porque o evangelho nesse momento já enfrentava oposição externa e ao mesmo tempo também enfrentava certos erros doutrinários e falsos profetas que estavam falsos obreiros que estavam surgindo dentro da igreja, né? Então Lucas ele registra os atos dos apóstolos e tudo aquilo que era ensinamento que foi feito e consolidado pelos apóstolos como uma forma de mostrar que esse era o conhecimento oficial, né? Então ele traz essa perspectiva de ambos os livros para mostrar que isso aconteceu, né? Tanto do ensino de, de Jesus em Lucas, quanto a continuidade disso em Atos dos Apóstolos, para mostrar que isso era o verdadeiro evangelho. Tá? Mas ao mesmo tempo, ele escreve, no caso agora, Atos dos Apóstolos, como uma forma também de construir uma defesa do cristianismo, mostrando que o cristianismo ele não era um ramo herético do judaísmo, mas e nem uma organização política contra Roma, né? Então Roma não deveria se preocupar no sentido de que os cristãos tomariam o poder deles, né? E também eles não deveriam se preocupar no sentido de que o reino que falava não era reino terreno, mas sim um reino celestial, né? Então ele destaca essa conexão entre o ministério terreno de Jesus e esse ministério celestial de Cristo, né? E que Jesus, ele mesmo com a ascensão ao céu, ele continuou agindo através dos seus discípulos, né? E em seus discípulos, né? Dentro de seus discípulos, por meio do Espírito Santo, né? Então, isso é muito legal também. E uma das coisas muito importantes também aqui é que os livros de Lucas e Atos começa a ter um esboço do crescimento da igreja, né? Então, começa com 120 pessoas ali e depois se torna uma quantidade infinita. E aí, por isso, a gente vai estudar também aqui o reino em expansão através de Atos dos Apóstolos, tá? Então, isso é muito importante também. E, e algo curioso também que a gente consegue ver é que Lucas, ele não foi um dos apóstolos, né? Mas para escrever ambos os livros, ele usou muitas pesquisas, entrevistas com os próprios apóstolos, né? Conversa com eles para entender tudo o que aconteceu. Então usou dados, né? Informações e a gente consegue perceber que o Espírito Santo agiu através dele, né? E dessa dedicação que ele teve para que ele escrevesse 2 livros que fossem constituir depois a Bíblia, né, então fossem parte da Bíblia. E aí a gente vê que a ação do Espírito Santo, ela não é só de forma milagrosa na gente, mas através da nossa dedicação também, né, então se você se sente incapaz de fazer alguma coisa, lembre-se que não é porque eu não nasci com uma capacidade X, mas se você se dedicar e entregar para Deus, Senhor, olha, eu me dedico para fazer isso, o Senhor recebe, né, isso de bom grado, e aí a gente faz para Ele nos abençoa, para que o reino se expanda através desse nosso novo conhecimento que a gente vai se dedicando a fazer.
Então isso é muito legal também. Bom, outra coisa importante também que a gente vê aqui no livro de Atos são duas formas de separação. Existem diversas separações aqui que a gente poderia fazer dentro do livro de Atos, mas vamos focar aqui em duas formas. Uma delas a gente vê do capítulo 1 ao 7 de Atos, que é a organização da igreja em Jerusalém. Então a gente começa a ver que o foco, inclusive, é até com o apóstolo Pedro. Então ele é uma das pessoas que mais fala, que mais está presente e organiza ali a igreja com relação a isso. E outra é a partir do capítulo 8, né, e até o final, que é a expansão do evangelho para outras áreas, né? Então, Ásia e Europa, que aí entra o estabelecimento da igreja nessas outras regiões através de Paulo, né? Então, do apóstolo Paulo, que foi depois, né, de convertido, ele foi quem expandiu para outras regiões. Agora, imagina que os primeiros cristãos, eles estavam enfrentando desafios muito grandes, né? Eles estavam sendo perseguidos. O próprio Paulo, né, antes Saulo, era um forte perseguidor da igreja. Então, os próprios cristãos, eles estavam sendo dispersados, mas isso não impedia que eles falassem sobre Cristo, né, que espalhassem o evangelho para outros locais e com formatos e desafios diferentes. O mesmo acontece hoje, né? A gente tem situações, desafios diferentes, mas nós temos que continuar falando do evangelho, né? Temos que continuar sendo propagadores do evangelho, mesmo em meio a diversos conflitos, diversas situações que acontecem no nosso dia a dia. E aí a gente começa a ver que o livro de Atos, ele não é um livro apenas histórico, mas ele é um livro atual, que é um manual vivo que nos ensina a como agir, né? E vão ter diversas lições ali que a gente vai vivenciar, né, ao longo dos nossos estudos, que vão nos inspirar a sermos cristãos melhores e mostrar que realmente a gente precisa ter muita fé e deixar o Espírito Santo atuar na gente, né? Então, isso é muito, muito importante. Uma das coisas legais também que a gente vê é que o, o livro de Atos, ele mostra muito a ação do Espírito Santo, né, no meio das pessoas e nas pessoas, e isso é o que faz com que a igreja cresça, né? Então as pessoas têm as suas ações, têm a sua responsabilidade, mas é o Espírito Santo que faz com que a igreja cresça. Então nós, enquanto igreja, temos a nossa responsabilidade de fazermos os nossos atos missionais, mas temos que dar a liberdade para o Espírito Santo também agir em nosso meio, né? E a partir disso, nós vamos fazendo com que o Espírito Santo tenha liberdade e a igreja cresça cada vez mais. E aí a gente começa a ministrar e sempre a avisar um evangelho real, um evangelho que fala a respeito de Cristo, da salvação, do pecado, um evangelho que realmente condiz com aquilo que Cristo sempre ministrou, diferente de um evangelho vazio, que é um evangelho que visa apenas atrair as pessoas simplesmente por ego, simplesmente por numerolatria, né? Então a gente também olha muito nesse sentido de que a gente não busca um evangelho vazio só para encher igrejas, mas sim um evangelho em que enche a nossa alma e nos transforme como realmente uma igreja, um corpo de Cristo, tá? Então isso é algo muito importante também, tá? Bom, e então, para finalizar, né, o vídeo de hoje, quero reforçar com vocês
que a nossa proposta é que a cada semana a gente tenha um vídeo de um capítulo, né, para que a gente estude versículo a versículo, um pouco mais, né, aprofundado sobre os capítulos e ao mesmo tempo a gente consiga comentar aqui no próprio canal do YouTube, né, compartilhar informações uns com os outros, porque a gente vai aprender uns com os outros, né? Isso é muito importante. E também no na página do Instagram, a gente vai deixar alguns desafios práticos para vocês, né? E de vez em quando vamos ter alguns materiais para vocês baixarem. Vamos deixar os links aqui também para vocês baixarem, tá? Então, quero deixar um primeiro desafio para vocês compartilharem com outras pessoas. Não estudem sozinhos, né? Então, se vocês estiverem em casa, tentem estudar com a família, tentem estudar com amigos, chamem outras pessoas para estudarem com vocês, porque é legal para que a gente consiga ter mais foco, né? Consiga ter mais força para estudar juntos, tá? Então, isso ajuda a ter uma disciplina melhor, né? E ajuda também a ter a mente de o reino em expansão, tá? Então, usem também essa hashtag do reino em expansão e a gente vai fazer uns desafios legais para que a gente consiga aprender e colocar isso em prática, tá bem? Não deixem de seguir o canal, de seguir o Insta, de curtir aqui o vídeo, compartilhar e comentar, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima!